Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse que, sem modéstia, é o melhor programa de debates da TV aberta de Minas. Vivemos uma época de culto às aparências e, com isso, a busca pelo rosto ou pelo corpo perfeito, ou o que quer que a gente pense que é perfeito. Muitas vezes acontece essa busca sem critério e atenção, o que pode trazer sérios riscos, inclusive a integridade física. Como exemplos, podemos citar o caso envolvendo o Dr. Bumbum, lembra? Chegamos a trabalhar aqui no Horizonte Debate esse caso. E um mais recente, o da pernambucana Priscila Aguiar, que teve parte do nariz necrosado como resultado de uma rinomodelação com ácido hialurônico. O último relatório da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez uma equiparação inédita entre as cirurgias plásticas e os procedimentos não cirúrgicos, como botox e preenchimentos. O documento apontou também o aumento no número de procedimentos em pessoas acima de 65 anos, assim como entre adolescentes e jovens até 18. Para falar sobre esse assunto, que é sério e importantíssimo, nós convidamos Rafael Kenji, coordenador de cirurgia plástica do Hospital Socor, cirurgião plástico, diretor técnico e coordenador da equipe de cirurgia plástica do Hospital Energia Vital. Thaís Ferraz, biomédica, esteta, pós-graduada em estética avançada, professora de procedimentos estéticos injetáveis no curso de pós-graduação em estética avançada na UNA. Ela também é responsável e técnica em biomédica, esteta da Clínica Espaço Estética Avançada. Renato Assis, advogado, especialista em Direito da Saúde, sócio da Assis Vieira Consultoria e Advocacia. Senhores, senhora, que alegria tê-los cá para discutirmos algo que é tão importante e acho, Rafael, Thaís, Renato, num tempo tão importante. Quando as pessoas, enfim, para um país tropical e lindo igual esse nosso, acham que tem que estar com o corpo esteticamente perfeito. Thaís, de onde que vem isso? De onde que vem essa busca, sabe assim, incessante, inquieta que as pessoas têm para tentar mostrar, sei lá? As mulheres, principalmente, agora os homens estão inseridos também nesse cenário, eles estão chegando com tudo. Vem de uma questão mesmo, acho, do nosso país, né? A gente tem o brasileiro tem essa questão de praia, de corpo, né? O verão, as mulatas brasileiras, né? Todas essas questões. E, principalmente agora, com o verão, começa a busca mesmo. A procura aumenta, as pessoas em questão de emagrecimento, de rejuvenescimento, tratamento de flacidez, vem procurando muito e final do ano é a época que aumenta essa procura mesmo. Rafael, esse tal desse projeto verão, isso na verdade nunca funcionou muito bem para o indivíduo que tem um projeto verão que começa ali no final de novembro e dezembro para valer em janeiro. Como é que é pensar isso, esse seu paciente que chega e fala assim, doutor, resolve meu problema? Na realidade, não é a melhor forma de você indicar ou começar a pensar em realizar um procedimento estético, né? Eu falo sempre para os meus pacientes que é importante o planejamento, para você não só buscar ao máximo o seu resultado, e sim você ter uma durabilidade de permanência dele, né? Então, esses projetos verão, normalmente eles são fugazes e poucos duradouros, que não é realmente o mais indicado, porque nós pretendemos dar uma harmonia melhor, mas também uma alteração na qualidade de vida, né? A partir do momento que ele obtém uma melhora do contorno corporal, ele busca uma qualidade de vida e uma melhor saúde para manter aquele corpo. Então, a gente também quer mudar o pensamento do paciente e também associar a vida saudável junto com o procedimento estético. Rafael, daqui a pouquinho eu quero perguntar o que é essa harmonia. Gostei dessa palavra. Renato, se existe uma demanda, se existe uma pessoa que procura, o mercado, nesse ambiente capitalista que temos, medicina, biomedicina, não são ciências exatas, não são ciências que a gente coloca como calcular a viga de construção do estúdio da TV Horizonte. Mas se o capital demanda um determinado serviço, tem gente para poder oferecer a compra desse serviço. Onde que está o risco, Renato? Ajuda a gente nesse sentido, de alguém que quer essa harmonia que o Rafael está dizendo e alguém que está vendendo essa harmonia. Como que contrabalanceia isso? Bom, hoje nós temos aí inúmeros profissionais que atuam na área.
algumas especialidades, algumas profissões de forma mais profunda, outras de forma mais superficial, mas de fato a demanda é grande. Eu acho que isso é uma tendência mundial, não é só brasileira, né? Acredito que no mundo inteiro, no Brasil talvez de forma mais acentuada. Existe a demanda e a lei do mercado, né? Então, existem profissionais para oferecer. O grande risco que isso traz é que o brasileiro é muito pouco cuidadoso para comprar, para adquirir produtos, para adquirir procedimentos e o que for. E hoje os marqueteiros vendem mais que os bons profissionais. Então, acho que cabe aí ao consumidor, aos pacientes, procurarem quem de fato tem qualificação para os procedimentos, pesquisar a fundo um pouquinho o histórico, porque da mesma forma que cresce o índice de venda desse tipo de procedimento, cresce também o índice de reclamações, né? Muitas vezes fundadas, porque existem maus profissionais no mercado. Eu acho que uma quantidade imensa de pessoas não qualificadas prestando esses serviços. Então, isso parte muito da demanda, mas parte também dessa deficiência do consumidor de buscar quem faz a melhor propaganda. Acho que o melhor exemplo aí é o Dr. Bumbum, né? Operava na sala de casa. Muitos seguidores, milhares de seguidores. Exato, né? Um negócio... exato. Nem era cirurgião plástico, não tinha qualificação para tal. Se apresentava como cirurgião plástico, né? E tinha milhares de seguidores e era, assim, uma pessoa que tinha um sucesso muito grande, porque o consumidor, na verdade, hoje ele olha isso, o número de curtidas. Sim. E não a reputação do profissional, né? E tem uma dificuldade muito grande de pesquisar isso a fundo. Eu quero voltar nisso aí daqui a pouquinho, mas só passar para o Rafael. Rafael, o que é essa harmonia? Como que é conversar com um paciente que chega talvez assim com a foto de uma atriz da novela e fala assim, ó, Rafael, eu quero isso aqui. Bom, na realidade não é assim que nós planejamos um resultado, né? Quando eu falo de harmonia, é o que normalmente as pacientes buscam para melhorar o aspecto estético. Às vezes está com uma mama com um volume maior, que isso acaba chamando mais atenção e ela quer harmonizar para melhorar em relação ao resto do contorno corporal. Então, normalmente a satisfação do paciente chega de uma forma melhor quando a gente traz uma melhor harmonia. Logicamente, tem pacientes que têm desejos de alterar essa harmonia, por exemplo, aumentando um pouco o quadril, dando volume no bumbum, mas não de uma forma tão exagerada. Pode chamar a atenção, mas mantendo uma harmonia do contexto geral. O profissional que tem as qualidades positivas que o Renato está ressaltando para a gente aqui agora, ele tem, como é que eu posso dizer, dentro da relação com o paciente, exercício da autoridade, dizer assim, olha, isso não vai ficar legal. Sim, sim. Isso é até um dever nosso, falar o que realmente nós esperamos do resultado e se esse resultado não é esperado pela paciente, nós devemos informar que realmente ela não vai conseguir o resultado esperado. Sim. Então, hoje em dia, um bom profissional também, ele contraindica procedimento, justamente prevendo a não satisfação do paciente ou, enfim, não chegar no resultado proposto ou definido ou o resultado que a paciente deseja. Thaís, eu vi você concordando com o Rafael. Como que funciona esse procedimento? A gente, na hora da avaliação, da anamnese, é muito importante que a gente deixe o nosso cliente falar. Deixe ele expor o que ele realmente espera daquele procedimento. E aí, nesse momento, é o momento dos profissionais entrarem explicando e sendo honestos com a realidade de que é possível ou não possível para aquele cliente. Então, o mais importante é isso, a gente ser realista e mostrar que nem tudo, a gente não consegue transformar pessoas, né? Quando a paciente chega, ou o paciente chega com o Google Imagens na mão e... Como é que funciona, Thaís? Tem que falar, olha, não é por aí, né? Hoje a gente tem essa questão da harmonização facial, que acaba que todo mundo está ficando igual, né? Busca um rosto quadrado, o nariz empinado, então as pessoas chegam lá e aí a gente tem que explicar, não dá. O seu nariz não tem, o seu rosto não é o perfil, né? Você não vai conseguir, você não tem um rosto fino igual dessa pessoa, ou você não tem um rosto tão oval. E isso tem o profissional e a gente também tem que ter a ética de falar, não vou realizar esse procedimento porque não vou chegar no objetivo que você está querendo. Thaís, quando a assessoria de imprensa, a Inspira, colocou isso pra gente, dessa pauta, foi interessante ter conversado com a Fernanda, assessora de imprensa, sobre isso, eu acabei indo pesquisar um tanto de perfil, assim, os perfis em Belo Horizonte, sabe? E aí tinha um perfil de um colega seu da biomedicina, assim,
primeiro que ele se coloca como da biomedicina estética, mas, ao mesmo tempo, Rafael, coaching, palestrante e embaixo cristão, né? Eu acho que para uma tentativa de validação... Atinge vários públicos, né? Não, atinge todos, né? Assim, quase todos, né? É. Assim, e faço qualquer negócio também, assim, eu faço o procedimento, ensino como fazer. Isso é muito difícil nesse contexto, é muito difícil. Qual que é a orientação para que esse sujeito faça isso, Renato? Assim, como que é pensar isso? Na verdade, eu fiz uma crítica inicial ao paciente, ao consumidor, no caso, né? Agora, existe uma crítica grande dos profissionais também. Na verdade, eu estudo isso tem mais de 10 anos, eu estudo a fundo essa questão dos profissionais da área da saúde, a questão da judicialização, por que ela ocorre. São vários fatores. Há uma culpa por parte do paciente que não busca devidamente informações sobre o profissional, mas o profissional também, eu vejo até uma questão de vocação. Hoje nós temos, por exemplo, médicos que não têm vocação para médico, para cuidar de gente. Tem pessoas que buscam a profissão até por esse boom da estética, buscando unicamente pensando no resultado financeiro. Dr. Rafael deu o exemplo, né? Alguém busca, chega com a foto, mostra, olha, eu quero ficar igual essa artista. A postura dele, no caso, é de declinar, falar, olha, não tem indicação, não é por aí. Agora, a postura de muitos profissionais é de ele mostrar a foto. Sim. Né? Eu sei de casos até aqui em Belo Horizonte, de pessoas que têm um book, até de artistas, que dificilmente, de fato, operaram aqui em Belo Horizonte. Isso é errado, isso é infração ética, isso é crime, mas isso encanta o paciente. Renato, no próximo bloco eu quero voltar contigo para a gente poder falar sobre quais são os direitos desse paciente, quais são as garantias desse paciente, como que ele pode recorrer, em que canais que ele pode fazer isso. No segundo, a gente vai pegar bem essa questão da prestação de serviço. E você, o que você pensa que é belo? A gente usou a palavra harmonia. Para você, o que é harmônico? Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Voltamos com o Horizonte Debate. Se você chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque hoje a gente está falando sobre questões importantíssimas na área da saúde, que são os procedimentos estéticos. O procedimento estético exige responsabilidade, pesquisa, conhecimento. Renato, eu havia terminado o primeiro bloco dizendo que ia recorrer a você. Assim, o que é importante para a moça que trabalhou muito, para o moço que trabalhou muito, juntou uma grana, agora com 13º em dezembro, de fato ele quer ir para a praia mais bonito, mais harmônico do jeito que está querendo dizer. Que cuidado que esse paciente, que por enquanto é apenas um desejoso, tem que ter? Bom, o cuidado, acredito que fisiológico, o Dr. Rafael já passou para a gente, não é uma coisa imediata, né? Acho que ele pode falar com mais propriedade. Agora, o cuidado que atinente à minha área, que é jurídica, eu lido com processos que decorrentes de insatisfação, é escolher bem o profissional. Na verdade, nós vemos hoje todo tipo de publicidade de mau gosto. Existe o marketing médico, existe a publicidade e a propaganda. A maioria dos médicos que atuam de forma equivocada não sabem distinguir esses conceitos e fazem uma propaganda de péssimo gosto, né? Então, procedimentos, condição de pagamento. Aquele exemplo que você colocava no intervalo entre a gente, antes e depois. Sim, o antes e depois é uma estratégia, na minha opinião, de péssimo gosto. Isso é proibido, não é? Isso é proibido. Isso, no caso dos médicos, pelo menos, isso é infração ética. O médico, para apresentar uma foto, o doutor Rafael pode me corrigir se eu estiver equivocado, com autorização do paciente e só em eventos científicos, né? Sim. Que tratam do tema. Então, hoje nós abrimos aí um Instagram, uma rede social, nós somos bombardeados com imagens de antes e depois, principalmente, né, acredito que unicamente de quem trabalha com estética, e é uma coisa de péssimo gosto e encanta. Quem apresenta a foto de um artista e fala, eu porei esse artista, ele apresenta não por ignorância de não saber que é infração ética, ele apresenta porque encanta. Quem tem uma rede social cheia de fotos de antes e depois, é interessante que nós passamos no perfil de alguns profissionais, a cada 50 fotos tem uma foto dele, e 49 antes e depois. Ele sabe que é infração ética, ele sabe que isso induz o paciente, né? Encanta de uma forma equivocada, porque há entendimentos judiciais que consideram até uma promessa de resultado incerto. Na verdade, quando eu te bombardeio com fotos de resultados perfeitos,
eu acredito que a assinatura de um termo de consentimento expresso falando que o resultado pode não ficar perfeito, fica pequeno diante desse bombardeio de imagens, né, que encantam. Então, acho que o cuidado do profissional, ele tem que estar por aí. Cuidado do paciente. Procurar um profissional que do encanto inicial, né, ele haja com ética. Renato, só para a gente poder pontuar, na psicologia, nós também não podemos fazer isso. Então, o psicólogo que sai fazendo propaganda de que não, eu resolvo o seu problema, isso é proibido, isso é uma falha ética gravíssima, né? A gente está falando de médicos e biomédicos na representação da Thaís e do Dr. Renato. Agora, do Rafael. Agora, o que é importante a gente pensar para, por exemplo, fisioterapeutas, dentistas? Isso vale também para esses profissionais de saúde? Vale para todos os profissionais. Tá? O dentista ele tem algumas pequenas diferenças em relação a apresentar antes e depois um procedimento, mas a regra é a mesma. Na nossa visão, continua sendo algo de mau gosto, né? E que pode induzir ao entendimento de que o seu resultado vai ser aquele apresentado. Porque eu duvido que alguém apresente um resultado imperfeito, né? Então, é uma técnica de indução aí que eu considero aí de mau gosto e isso atenta até contra o próprio profissional. Sim. Porque fiz alguns estudos já com vários médicos, amigos, com a própria Anadem, que embarca ali 25 mil médicos. Então, é uma fonte de pesquisa muito grande para a gente, de que o paciente que vem pela rede social é um paciente que tem uma probabilidade de problema maior. Talvez até pela forma que essa relação é construída, né? O paciente que é indicado para um médico, para um biomédico, né? Ele chega já com cartão de visita, já chega com uma referência de quem indicou, de que teve um bom atendimento, ficou satisfeito com o procedimento. Agora, quem vem pela rede social, ele vem encantado com uma coisa que não é real. Deixa só, eu quero voltar nisso para saber até os dados, de que tipo de problema que Pinterest... Como que é, Thaís, assim, na sua clínica, a questão da chegada desse paciente que veio pela rede social, assim, como é que funciona? Eu trabalhei durante muitos anos sem rede social. Então, eu tenho a minha grande maioria de clientes por indicação. Mas, devido a essa atualização, eu tive que entrar para a rede social. Tive mesmo, assim, foi quase que obrigatoriedade em relação a isso. E o que eu vejo é exatamente isso. São clientes vulneráveis, que buscam muito preço e que nos geram um problema muito maior. Eles ficam pulando de clínica em clínica. E é realmente muito difícil esse cliente de rede social. A gente precisa realmente prestar atenção, procurar saber, ir por indicação. No caso da biomedicina, entra lá no site do conselho, busca por aquele profissional, veja se ele realmente está capacitado, né? Acredito que isso na medicina também, em todos os outros, a gente consegue saber, existe uma pós-graduação, ele realmente é especializado naquilo, ele está apto a trabalhar com aquilo. Rafael, como é que funciona a relação desse paciente que chegou pela rede social? Assim? Bom, em relação à minha rede social, ela é mais uma rede informativa, né? Falando sobre questões informativas da minha área, da minha especialidade, que isso é muito regida pela minha sociedade, em termos de o que nós podemos fazer com a rede social. Então, a gente tem um critério muito grande para ser uma rede social mais informativa, às vezes mostrando um pouco do meu dia a dia, que as pacientes acabam se interessando. E esse paciente que chega no consultório, ele é um paciente realmente um pouco vulnerável, volátil, porque ele tem um preconceito na rede social, porque a rede social, como vocês relataram, só mostra coisa boa, só mostra resultados perfeitos. Então, ele vem no consultório com um pensamento que a gente tem que desmistificar para ele entender a realidade dos procedimentos e da consulta. Então, a gente, na consulta, esses tipos de pacientes, a gente procura realmente ser uma consulta muito mais informativa, explicativa, para ele ter realmente uma ciência de como que é o procedimento, como que é o resultado, o pós-operatório. Um debate bom é feito dessas palavras-chave, né? Assim, o pessoal usou, Renata, a palavra harmonia. O que é um paciente frágil, quando você diz que o paciente da rede social ele é um paciente? O que significa isso? Porque ele busca algo imediato. Ele clica no telefone, ele vê algo imediato, ele vê algo pronto e algo certo. A rede social não te passa dúvida. E a medicina, a biomedicina não são ciências exatas, assim como o direito não é. Se eu começo a usar minha rede social postando certeza, eu certamente vou ter problema, né? Porque eu passo em expectativa de certeza. Então, é algo difícil de desconstruir.
quem trabalha passando, e eu elogio muito, inclusive eu procurei uma dermatologista há poucos dias, procurei uma que eu vi em rede social e a linha dela é exatamente a sua linha. Isso me atraiu, apesar de ser uma médica bem jovem, ela apresentou que é um conteúdo totalmente informativo, falando coisas que eu nunca ouvi falar, sobre o procedimento, explicando sobre produtos, né? Então, isso me atraiu. E eu cheguei lá buscando mais informação. Quem vê foto antes e depois, etc., busca aquele resultado imediato que viu. É um paciente frágil porque falta informação, né? Falta conhecimento, ele quer algo rápido, imediato, né? E então, quando ele busca o médico, quando ele vai até o médico, vai até o biomédico, por mais que vocês façam o seu trabalho e tentem desconstruir isso, olha, não é certo o resultado, tem essa e essa possibilidade. Eu converso muito com os médicos, até sobre termo de consentimento, né? Às vezes o próprio termo de consentimento também, ele não é completo, né? Ele não fala muita coisa. Eu falo, gente, o termo de consentimento, para a maioria dos procedimentos, basicamente tem que falar que você pode ter uma morte horrível e dolorosa, porque pode. Então, é um contrassenso você apresentar essa facilidade, esse imediatismo em rede social, quando a realidade é bem diferente. Essa é a grande fragilidade. E, de fato, ele busca preço, ele busca uma condição fácil, imediata. Existe esse marketing negro na rede social. Eu não digo que o médico, o biomédico, o profissional da área da saúde não tem que ter rede social. Hoje é inevitável, né? A gente tem conta para pagar no consultório, na clínica. Agora, dá para fazer um marketing de bom gosto e atrair o paciente certo, né? Que não vai brigar com o preço e trazer um problema depois. Thaís, como que é lidar com aquele paciente, com aquela paciente em especial, que quer, por exemplo, um Midas, um toque mágico para poder perder peso, para poder perder medida, mas na hora que você vai conversar com essa paciente, você está vendo que a alimentação não está legal, o dia a dia não está legal, não dorme direito, não faz atividade física. Como que é esse procedimento? Essa é uma das pacientes frágeis que a gente está dizendo? Pode ser uma delas, mas o importante é a gente trabalhar também de maneira multiprofissional. Então, por exemplo, na clínica eu tenho uma nutricionista, que na hora que a cliente vem buscando um resultado para o verão, a gente já começa conversando sobre, eu quero saber o seu dia a dia. E é muito legal isso, eu gosto de conversar, perguntando, me fala um pouco do seu dia a dia. Em vez de eu chegar falando assim, faz atividade física, como que é a sua alimentação? Porque ela vai me contar de forma muito espontânea, sem saber que eu estou querendo saber aquilo. E acaba soltando, não está legal com a alimentação, não está legal com a atividade física. Então, eu coloco muito isso, olha, sem uma alimentação adequada, atividade física, não existe emagrecimento, não existe milagre, ainda não existe mágica para emagrecimento. Sim. Como que é perceber esse paciente frágil, doutor Rafael? Então, esses pacientes, como a doutora Thaís falou, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, né, para ele até ter um entendimento melhor e uma aceitação do tratamento. Então, um paciente que precisa perder peso, não é o mais indicado ele procurar de primeiro momento cirurgião plástico. Não é a especialidade indicada para a perda de peso, né? Então, nós indicamos endocrinologistas, nutricionistas, né, nutrólogos, para ele ter uma eficácia e uma indicação mais correta. Nós tratamos mais em relação ao contorno corporal e também as necessidades que o paciente precisa de melhorar após uma perda de peso intensa. Então, esse entendimento é basicamente para a gente buscar um melhor resultado, né? Às vezes o paciente chega com um certo grau de sobrepeso ou até obesidade buscando um melhor resultado, mas ele primeiro precisa me ajudar a buscar esse melhor resultado fazendo a parte, né, em termos de adequação para a cirurgia. Eu acho que, Rafael, Thaís, Renato, a gente precisava de jogar um pouquinho desse balde de água fria. Desculpa se nesse segundo bloco a gente jogou balde de água fria em você que fica procurando esses profissionais no Instagram e por aí vai. Fica com a gente, chegamos apenas à metade do programa agora. No terceiro bloco, a gente vai colocar um pouquinho de esperança para você que está planejando fazer uma cirurgia plástica. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco. Estamos de volta e no programa Horizonte Debate de hoje a gente fala sobre procedimentos estéticos e a necessidade da ética e da responsabilidade nesses procedimentos. Rafael, Thaís, Renato, é claro que quando as pessoas pensam num projeto, Rafael, eu tenho certeza, você deve ter muito paciente que trabalhou
muito tempo para poder juntar uma grana, Sim. para poder fazer um procedimento, né? Eu vou pegar aqui dois procedimentos, vou pegar como exemplo, assim, uma cirurgia de nariz, por exemplo, alguém que quer diminuir o nariz, fazer um nariz menor, mais empinado, e silicone nas mamas. Sim. Como que funciona para a pessoa que tem dúvida? Qual que é o procedimento de preparação? Quanto tempo entre, por exemplo, o paciente que chegou pela primeira vez para conversar contigo e o dia da cirurgia? Como que é o procedimento de preparação nesse caso, nesses dois especificamente? Bom, tudo começa pela primeira consulta, né? Em que é uma consulta em que nós vamos ter uma discussão sobre o caso, em termos de o que ele quer melhorar e qual resultado ele tem objetivo, e temos que ver se isso tecnicamente é possível. Tecnicamente sendo possível, a gente pode dar continuidade ao planejamento cirúrgico. Então, normalmente, no mínimo, antes de realizar qualquer cirurgia, eu planejo no mínimo 2 consultas. A primeira é uma consulta bem informativa, descrevendo as técnicas que nós vamos implementar, falando sobre pré- e pós-operatório. A segunda consulta é para rever os exames solicitados, né? Retirar as dúvidas finais e planejar o paciente para a cirurgia. Obviamente, tem pacientes que necessitam de mais consultas, dependendo também dos tipos de procedimentos. Às vezes, procedimentos mais complexos necessitam de mais consultas. Mas, basicamente, a gente tem um protocolo para que o paciente chegue na cirurgia com a máxima... esteja bem orientado em relação ao procedimento pós-operatório. Esses 2 exemplos que eu estou colocando, uma cirurgia de nariz e uma cirurgia de silicone nas mamas, por exemplo. Sim. A gente sabe que não são procedimentos simples. Por exemplo, a recuperação do nariz, todo mundo já viu alguém que tem um micropore, aquele processo todo, né? Uma paciente, por exemplo, que é muito ansiosa, ou uma paciente que não é muito disciplinada, não é muito cuidadosa. É possível, nessas primeiras consultas, já dizer a necessidade, por exemplo, de alguém que vai fazer um silicone nas mamas, de usar um daqueles macaquinhos, ó, não pode tirar? Como que funciona isso? Bom, eu falo, tão importante quanto a cirurgia é a recuperação pós-operatória, porque as principais intercorrências normalmente aparecem por a paciente não fazer um cuidado devido ou seguindo as nossas orientações. Em relação à rinoplastia, é uma das cirurgias em que o resultado final é mais demorado. Então, eu falo para meus pacientes que é uma cirurgia que vocês têm que ter um pouquinho mais de paciência, porque como se trata de um procedimento em que nós atuamos em várias estruturas, como estrutura óssea, cartilaginosa, muscular e pele, então o resultado final é em torno de 8 a 12 meses. Então essas são as orientações para que a paciente realmente mais ansiosa tenha um entendimento que existe um processo todo até chegar àquele resultado final. Sim. Então, muitas das vezes na rinoplastia, por exemplo, o nariz costuma ficar muito inchado. E aí as pacientes às vezes ficam um pouco ansiosas em relação a essa questão. E que o edema, o inchaço, ele é um pouco recorrente. Sim. Então, a gente tem que fazer uma explicação em relação à evolução pós-operatória. Em relação à mama, eu falo que o macaquinho ou o sutiã é como se fosse o curativo da paciente, em que ela precisa manter uma sustentação adequada, principalmente para a prótese cicatrizar na posição correta. Sim, e principalmente a questão de cuidado com peso, né? Posição dos braços, Justamente, mobilidade do braço para evitar estirar ou forçar os pontos, ou deslocamento de prótese, evitar ficar sacudindo, apoiar na região operada, Sim. Mobilidade mais restrita. São os cuidados básicos para a gente manter uma evolução satisfatória. Sim. Thaís, um procedimento, por exemplo, como criolipólise, como que funciona os cuidados? Como que é conversar com essa paciente com relação a isso? Ela acha que é só chegar lá, vou congelar a minha gordura e aquilo ali vai sumir automaticamente. Como é que... A gente tem que conversar bastante. Existem os cuidados pré e pós também, apesar de não ser uma cirurgia, né, um procedimento invasivo, todos os procedimentos estéticos precisam de cuidados pré e pós. Então, tem a questão do sol, existem uns termos que a gente também, o cliente tem que assinar, e tem tudo muito conversado. Faz primeira avaliação, depois em outro dia volta,
às vezes, quando necessário, faz uma preparação de pele, tem todo esse cuidado antes de realizar o procedimento. E explica também que o resultado não é imediato. No caso da criolipólise, o resultado vai vir com 30 dias, vai demorar um pouquinho para poder ver esse resultado real. Como que é a procura, Renato, no escritório de advocacia, desse paciente, frágil ou não? O que esse sujeito chega e diz, olha, eu esperava isso e não veio? Ou de forma, como eu havia citado no início da chamada do programa, né? Assim, um caso de uma paciente que teve o nariz necrosado depois de uma rinoplastia. Como que funciona a intervenção com esse paciente que está insatisfeito? Esse é que é exatamente o problema. Esse paciente satisfeito, ele não procura um especialista. Eu sou especialista na área da saúde, trabalho com isso tem mais de 10 anos. Ele procura o advogado do prédio, o advogado do condomínio, o advogado que fez a ação trabalhista do irmão. Então, é alguém que não entende da área, alguém que é um especialista, fatalmente viria fragilidades e talvez até os erros do próprio paciente. Na verdade, o Dr. Rafael falou um pouquinho sobre pós-operatório, né? Eu vejo um índice imenso, eu trabalho com defesa médica, na verdade, trabalho com defesa dos profissionais da saúde e eu vejo um índice imenso de descumprimento de pós-operatório. É esse imediatismo. A pessoa entra no projeto Verão em novembro, né? Será que ela vai ficar 2, 3 meses usando uma cinta? Não, em dezembro ela já está indo para a água, né? Mal tirou os pontos. E quando tem um mau resultado, é aí que eu digo que é o problema do paciente que vem pela rede social mal trabalhada. Por exemplo, com antes e depois. Tem várias formas de trabalhar mal, não é só um antes e depois. Esse paciente que não tem relação com o médico, ele não possibilita a construção de uma boa relação. O médico, geralmente, que trabalha nessa linha, não cria essa boa relação também. E quando surge o problema, procura um advogado qualquer que não tem conhecimento, então ele não consegue nem orientar adequadamente esse paciente. Então, o médico, o biomédico e todos os profissionais da saúde, fisioterapeuta, farmacêutico, que trabalham nessa linha, ele dá um tiro no pé, porque ele atrai um paciente, né? Esse paciente ele é mal informado, ele é mal formado, né? Quando ele tem alguma intercorrência, algum problema por conta de um erro próprio, geralmente um descumprimento do pós-operatório, procura um advogado que não entende da área e que vê naquilo uma oportunidade. Então, na verdade, geralmente eu estou do outro lado, mas eu vejo esse efeito, né? Quando eu vou fazer uma defesa no profissional. Sim. É claro que a medicina hoje em dia é uma ciência até para se formar, né? É uma ciência muito cara. Falamos de mensalidades para cima de R$8.000, ou seja, é caro se tornar médico no Brasil hoje em dia. É também caro, né, Thaís? A biomedicina também nos cursos particulares é também um curso caro, mas os equipamentos também para se montar uma clínica de biomedicina estética também é muito caro, né? Acredito que um aparelho de criolipose é um aparelho caro. Falamos de procedimentos e falamos de formação que são também muito caros. Como que é a hora, Renato, me ajude nessa, de escolher esse profissional que montou a clínica dele, portanto, ele quer um retorno, né? O sujeito que estudou muito, ele quer trabalhar, ele quer um retorno. Como que é pensar a interface dos vários profissionais de saúde? Eu vou perguntar para você primeiro, antes de passar para a especialidade dos dois. Assim, um dentista que vai fazer um procedimento estético, como aconteceu muito, o Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odonto e Federal de Medicina fizeram um entendimento. Me desculpe, Thaís, eu não sei se o Conselho de Biomedicina também fez um entendimento com o Conselho de Medicina. Para que, por exemplo, dentistas que estavam fazendo, inclusive, procedimentos de lipoaspiração de papada, não acontecesse mais, porque às vezes o dentista não tinha, se caso acontecesse uma intercorrência, um revés, ele não tinha a estrutura para poder tratar daquele paciente. Como que funciona, Renata, a interface entre os vários procedimentos dos profissionais de saúde? Quem pode fazer o quê? Certo, vamos lá. O que acontece legalmente, eu vou trazer aqui a opinião da lei, o que a lei traduz. Nós temos aí vários profissionais na área da saúde, temos aí o médico, temos o biomédico, fisioterapeuta, farmacêutico, fisioterapeuta e enfermeiro. Vamos pegar esses casos aqui. Cada conselho autoriza o que entende como pertinente. Procedimentos estéticos são autorizados por quase todos os conselhos. Não existe hierarquia entre os conselhos. O Conselho de Medicina, ele entende que é uma prerrogativa só dos médicos os procedimentos invasivos. As leis que nós temos sobre o tema, elas confirmam esse entendimento. Temos a lei do ato médico. Sim, que caiu. Isso, né? Temos a lei da... Só para as pessoas entenderem, a lei do ato médico
ela colocava sob a prerrogativa do médico a responsabilidade de qualquer tipo de procedimento. Por exemplo, no meu consultório, os pacientes só poderiam vir indicados por um psiquiatra, por exemplo. Isso, segundo, né, Thaís, vamos defender a gente, de certa forma, de uma prerrogativa onde o médico era colocado como o chefe dos procedimentos, o soberano dos procedimentos de saúde. E, na verdade, uma saúde que é multidisciplinar, ela veio para poder dizer que essa proposta estava equivocada. Sim. Hoje nós temos uma lei posterior que trata sobre o profissional esteticista. Temos um projeto de lei bem interessante que está em discussão, até de um deputado aqui de Minas, me fugiu o nome agora, que trata sobre a saúde estética, né? Mas o que nós temos como consenso em todas essas disposições legais é que os invasivos são a prerrogativa dos médicos, né? A grande dificuldade que nós temos aí, que é uma questão conceitual, interpretativa, é o que é invasivo, o que não é invasivo. Isso que causa essa celeuma jurídica que nós temos hoje. Então, nós temos, por exemplo, a profissão do dentista, né, que está autorizada a procedimentos estéticos não invasivos, né? Temos aí a questão dos biomédicos, que também, né, tem na questão dos biomédicos tem um imbróglio legal, na questão dos dentistas também, né? Tem um imbróglio legal. Temos a questão do fisioterapeuta, não teve problema nenhum, porque, na verdade, não são nada invasivos, né? Eu quero voltar nisso daqui a pouquinho, até para pensar, Thaís, assim, se uma carboxterapia é um procedimento invasivo. Rafael, quando você tem agulha e quando você está injetando alguma coisa, mesmo que seja gás carbônico, eu acredito que é algo invasivo. Acho que essa, Renato, é uma das questões importantes desse debate. Fique com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta, que pena, já é início do quarto bloco. Quando a gente conversa sobre temas importantes e com gente que conhece muito do assunto, o programa passa muito rápido. Thaís, um procedimento de carboxterapia, ele é invasivo? Esse procedimento é o que a gente chama de procedimento minimamente invasivo. A gente tem o uso de agulha, então perfura ali a pele, mas a gente não atinge orifícios e nem estruturas de órgãos. Mas o indivíduo tem que estar treinado, o profissional tem que estar treinado, né? Sim, ele tem que estar treinado, ele tem que estar capacitado. Hoje, a biomedicina tem 3 formas da pessoa ficar habilitada, né? Ou ela vai passar, durante a graduação, por 500 horas de estágio nessa área, ou ela vai fazer uma pós-graduação após já formada na graduação, ou então ela ainda tem a possibilidade de fazer uma prova junto ao conselho, que essa prova ela tem que ser revalidada a cada 2 anos. Sim. Então, de 2 em 2 anos, você tem que passar por aquilo. Ou seja, você tem que ter conhecimento para poder estar atuando na área. Thaís, qual que é o desafio ético que você acha que a biomedicina está passando hoje em dia, assim, em meio a esse turbilhão de procedimentos estéticos que aparecem na televisão, né? Foram poucos biomédicos que apareceram, assim, acabou muitos colegas, Rafael, que apareceram, questões graves que aconteceram. Mas qual que é o desafio da biomedicina de forma ética? Dá um recado para o seu colega estudante de biomedicina agora. Eu vou falar como eu falo com os meus alunos, né? O mais importante é que a gente realmente estude e tenha conhecimento e só faça aquilo que a gente realmente tem uma habilidade e confiança mesmo para poder estar exercendo. Então, estudem, façam cursos, estejam sempre atualizados e pensem sempre no melhor que você pode passar para aquele seu cliente, sendo honesto, né, e realista. Agora, defender a biomedicina, eu acho que é importante, Thaís. Estou ficando muito tempo com a Thaís, porque eu acho que essa parte era importantíssima da gente poder discutir. Profissionais que são, por exemplo, da área da beleza, sabe? Mas o sujeito colocou lá que, não, eu faço essa carboxterapia que eu estou colocando aqui, agora o sujeito acha que faz, porque ele pensa, sem a devida formação, de que é tranquilo de poder fazer. Como defender a biomedicina nesse contexto? A gente precisa de primeiro questão que o doutor já falou, que é de pesquisar mesmo, né, o profissional. Saber se realmente ele tem aquela habilitação, que hoje é muito fácil. Você pode colocar um perfil, né, de rede social que você é qualquer coisa.
Então, a gente tem que saber... Ou seja, uma esteticista que estudou para poder fazer, por exemplo, um procedimento de limpeza de pele ou algo desse tipo. Mas a gente tem que ter muito cuidado do que vem depois disso, né, Thaís? Exatamente. Então, é ir conhecer, ver o local realmente, vai até a clínica da pessoa, pergunte, tem um diploma, sabe? Tem que ter essa informação do profissional mesmo para poder realmente entregar ali seu corpo. Por mais que seja uma carbox, não é tão invasivo, mas é o seu corpo. Rafael, quando você viu toda a repercussão que a mídia gira em torno disso, né? A mídia, às vezes, ela se alimenta de algum caso que ela coloca e se vende esse caso. Se esse caso da repercussão, ela continua insistindo nesse caso. Como é que foi para o Rafael ter visto aquele caso do Dr. Bumbum, o indivíduo que estava operando na casa dele e uma paciente tão bonita, né, Renata? Assim, uma paciente jovem, bonita, né? Sim. Mãe, recentemente. Como é que foi para o Rafael ter visto um colega dele fazendo uma bobagem naquela... Realmente, para mim foi muito triste, né? Ver um profissional desse atuando desta forma, né? E um colega meu da minha profissão. Eu fiquei, apesar de ser uma fatalidade que apareceu de uma forma sensacionalista na TV, mas para mim partiu como uma informação. Que conseguiu atingir muita gente. Então, foi uma reportagem que alertou a população em relação aos cuidados que nós devemos ter na escolha do profissional. Apesar de parecer uma coisa assim... infundada, mas muita gente realizava procedimento no apartamento dele, uma coisa impensada para a maioria das pessoas, mas tem gente que acha que é normal. Então, para mim, essa repercussão foi muito um alerta, né, para avisar que existem critérios bem mais específicos para a gente tornar um procedimento bem mais seguro. Qual que é o risco que, se aquela moça não tivesse falecido, de injetar um material para aumento de bumbum, para aumento de mama? Como é que... Bom, este procedimento realizado pelo Dr. Bumbum, na cirurgia plástica nós não realizamos, né? Desta forma, nós temos indicação de implementação de bioplastia para termos de reparação e reconstrução. Sim. Mas implementar de um volume significativo a fins estéticos, injetando volumes estratosféricos, 2.000 ml, né? Isso Ele se vangloriava na rede social, não. Exatamente isso, né? Tem muito médico que fala que não funciona, mas eu faço mesmo, com tantos ml. O que eu falo é que esse profissional que mexer com a estética realmente não representa a classe. É o que ele totalmente contra o que a classe representa. Eu falo que hoje em dia, eu explico que minha especialidade é milenar, né? A cirurgia plástica, ela acompanha a evolução da humanidade. Temos relatos de cirurgiões plásticos há 2.000 anos antes de Cristo. E a cirurgia plástica foi se desenvolvendo junto com a evolução da humanidade, principalmente nas dificuldades na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, em que houve um aumento muito grande de mutilados, em que a cirurgia plástica atuou. Rafael, o trabalho belíssimo que é feito aqui no João 23, com queimados, por exemplo, né? Sim, tive minha preparação também de formação, passando no estágio de queimados do João 23, que é um trabalho fantástico, né? Referência nacional mesmo. Então, eu falo que não representa o Dr. Bumbum pela nossa especialidade, como eu estou falando. É uma especialidade que vem crescendo junto com a humanidade, desenvolvendo várias técnicas, muitas dessas técnicas até utilizadas para as outras profissões, né? Então, hoje em dia, para o cirurgião plástico... ser um cirurgião plástico, você tem que passar também por uma faculdade de 6 anos. Antes de você fazer cirurgia plástica, você tem uma especialização em cirurgia geral, que no mínimo são 2 anos, para depois você ter uma bagagem geral de conteúdo, né? E você se ingressar de cabeça durante 3 anos na especialização para cirurgia plástica. Agora, Thaís, qual que é o limite? Você, jovem... Qual que é o limite desse desejo, dessa busca pela beleza, que é uma beleza do padrão, uma beleza que está vindo de fora? Qual que é o limite? Claro,
Renato, somos profissionais da saúde, cada um com a sua área, com a sua especialidade. A gente tem as nossas contas para poder pagar e a gente tem os nossos pacientes que vão às nossas clínicas querendo o nosso serviço. Mas qual que é o limite, Thaís, para chegar para uma moça e dizer assim, olha, chega ou pense, qual que é o limite disso? O limite, eu acho que é muito pessoal, assim, né? Mas acho que a gente tem que ter muito cuidado e, às vezes, até encaminhar alguns clientes para o psicólogo, porque a gente consegue ver ali que já tem uma questão psicológica, de dismorfismo, né, no conversar mesmo. Quando eu pergunto, mas já realizou algum outro procedimento? Já fiz isso. Ficou satisfeita? Não fiquei satisfeita. Então, já é uma questão mais emocional, uma questão mais psicológica do que uma questão estética. Mas eu tive uma paciente uma vez e ela brigou comigo. Depois ela voltou, colocando que uma cirurgia de silicone, Rafael, seria a resposta para todos os problemas dela. Renato, ela não estava namorando, ela não estava feliz e ela achava que colocando mais peito ela seria mais mulher, ela seria mais feliz. E acabou que aconteceu e eu disse para o senhor, você está errado, assim, isso não vai acontecer assim tão automático, não. Você tem que gostar de você. Quando você gosta de você, você tem a possibilidade infinita de gostar mais do outro, mas tem que gostar de você. E aí ela brigou comigo, porque a solução para os problemas afetivos dela era exatamente a prótese de silicone, Rafael. E depois ela voltou para poder dizer assim, olha, vamos falar de novo sobre gostar da gente, porque eu não sei o que é isso. Eu achei que colocando a prótese de silicone, todos os meus problemas afetivos, eu ia ser a número 1 do Tinder, de todas as curtidas do Instagram, e isso não aconteceu. Conversar com esse paciente é importante mais, né, Renato? É verdade. Na verdade, o médico cirurgião plástico, na verdade, o biomédico, todos que atuam nessa área de estética, tem que ser um pouquinho psicólogo. Porque essa percepção... Psicólogo é só quem faz psicologia, Renato. Só um pouquinho. Porque ele tem que conseguir captar isso, né? Nessa anamnese, na conversa inicial com o paciente, para ver quando a expectativa... A gente liga isso muito à expectativa. Eu dou treinamento de preventivo para profissionais da saúde, para evitar processos judiciais, né? Eu gosto de falar que tratar do jurídico é igual tratar da saúde. É preventivo. Sim. Não é tomar remédio lá na frente, né? Não é apagar incêndio. E passa muito pela expectativa. Os processos acontecem não por um erro, por uma fatalidade, por um desencontro de expectativas. Então, na verdade, essa paciente que procura resolver todos os problemas da vida com a prótese de silicone, nem sempre ela é encaminhada ou vem encaminhada de um psicólogo. Então, cabe aí ao cirurgião plástico, na verdade, né, perceber isso e tentar trazer esse paciente para a realidade, porque a expectativa dela é fora da realidade. Porque essa paciente, no caso, essa insatisfação imensa dela, se ela se reverte a uma ação judicial, ela não é contra o psicólogo, ela é contra o cirurgião plástico. Com certeza. Rafael, Thaís, Renato, que programa bacana da gente fazer, em especial nessa época do ano, onde as pessoas estão querendo buscar algo talvez muito rápido. Nossa, que alegria. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e eu te espero na semana que vem para mais um Horizonte Debate. Projeto Verão, talvez não para o verão de 2020, mas para o verão de 2021 com cabeça boa. Goste de você, aprenda a gostar de você. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau.